Olá, crianças! Vamos começar agora a nossa aula de História Fortaleza. Beijos e vamos para a nossa aula de hoje. Organize o seu material, que a tia Dani vai colocar na telinha agora, a nossa agenda. Vamos começar a nossa aula de hoje com bastante atenção. Oi, vamos lá começar? Vamos começar aqui com a telinha maior sempre. Um abraço para todos vocês e vamos estudar. História Fortaleza, páginas 88 a 91. Nós vamos iniciar a unidade 4, Cultura, Lazer e Turismo em Fortaleza. E, para casa, vocês realizarão as páginas 85 e 86. Na página 86, você vai realizar as questões 5, 6 e 7. Coloque o seu livro aí na página 85 para casa. São perguntas relacionadas ao cinema em Fortaleza, se existe ainda cinema no centro da cidade, como é o recreio na sua escola, como vocês brincam. Lá na página 86, você só vai realizar as questões 5, 6 e 7. O produzindo conhecimento, você não vai realizar, ok? Aí você vai responder os seus brinquedos favoritos, se hoje em dia é possível brincar com tranquilidade nas ruas e calçadas do seu bairro, né? Da sua casa. Os brinquedos e brincadeiras antigas podem ser considerados patrimônios histórico-culturais. Aí você vai ter que explicar a sua resposta, tá bom? Vamos iniciar agora a unidade 4. Você vai colocar o seu livro na página 88, A Cultura na Cidade. Fortaleza é uma cidade onde nós podemos encontrar diferentes culturas. Vamos lá, começar. O que é cultura? Cultura é o conjunto de conhecimentos de um povo, cada região, cada país possui a sua cultura, o seu jeito de ser, de viver, o modo de falar, as comidas. Para que serve a cultura? A cultura dos diferentes povos que compõem o mundo é a mesma? A cultura dos povos, você encontra, são todas iguais? Ou cada povo tem a sua cultura? Existem povos que não têm cultura? Podemos influenciar e mudar a cultura de um povo? Existem povos que não têm cultura? Não. Cada povo, cada região possui a sua cultura. Nós podemos influenciar e mudar a cultura de um povo? Nós podemos influenciar a cultura de um povo. Como aqui no Brasil, nós fomos influenciados pela cultura africana e portuguesa, pelos índios também, né, pela cultura indígena, mas também nós adquirimos alguns hábitos de outras culturas. Itália, a pizza, japonesa, o sushi. Entenderam? Vamos continuar aqui. Fortaleza é uma cidade que tem crescido bastante culturalmente. E dentre as manifestações culturais existentes, e com grande destaque, temos o maracatu. Você conhece o maracatu? Já ouviu falar no maracatu e a origem do maracatu? Observe aí no seu livro a imagem que você vai encontrar aí do maracatu cearense. O maracatu surgiu no Brasil no final do século XVII, como forma de preservar a cultura ancestral, a cultura antiga dos negros. Em Fortaleza, a partir de 1930, surgiram muitos blocos de maracatus. Exemplos, o Ar de Ouro, Estrela Brilhante e outros. Alguns blocos de maracatus são recentes, como o Nação Fortaleza e o Nação Iracema. Desde os seus surgimentos, sempre enriqueceram e animaram o Carnaval de Rua de Fortaleza. O Carnaval, aqui em Fortaleza, o Carnaval de Rua, você pode encontrar o desfile de maracatus. Vamos continuar aqui. Além do maracatu, há também outras manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, a dança do coco, o torém, violeiros, cantadores, emboladores.
Todas essas culturas fazem parte, nós podemos encontrar aqui em Fortaleza. Você vai colocar agora na página 89, movimentos literários. Você sabia que aqui em Fortaleza, desde o final do século XIX, existiam diversas agremiações e instituições literárias e científicas? Nós podemos encontrar aqui o Instituto do Ceará, fundado no dia 8 de março de 1887, e teve como objetivo o cultivo da história, da geografia e das ciências em geral. O Instituto do Ceará é considerado a instituição mais antiga do estado. Olha aí o Instituto do Ceará. Você consegue encontrar esse prédio no centro de Fortaleza. Vamos continuar aqui. Você vai colocar agora na página 90. Outra instituição importante é a Academia Cearense de Letras, fundada em 1894. Foi durante muito tempo o palácio do governo do estado do Ceará. Academia Cearense de Letras. A padaria espiritual. Agora nós vamos estudar um movimento bem legal que aconteceu aqui em Fortaleza no ano de 1892. O movimento se chama Padaria Espiritual. Tia Dani, mais uma padaria que faz pão de verdade? Mas esse pão aqui é um pão diferente. É o pão do conhecimento. Alguns jovens escritores e poetas se reuniram para formar a padaria espiritual. E eles escreviam um jornal. E o nome do jornal se chamava O Pão. E aí eles escreviam poesias, atos políticos de Fortaleza, certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre a padaria espiritual agora. Foi um importante movimento cultural. Mas o que foi a padaria espiritual? Imagine um grupo de padeiros que faziam pães para alimentar a mente das pessoas. Mas eles não eram padeiros de verdade para produzir um pão que a gente come, né? Que você come com café, que você come tomando um cafezinho, não. Eles se chamavam padeiros porque eles produziam pão, o jornal Pão. E eles escreviam para aquelas pessoas que tinham sede de conhecimento, tinham vontade de aprender. A padaria espiritual foi um importante movimento intelectual, instalada no número 5 da Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco. No centro da cidade, você encontra a Rua Barão do Rio Branco. E lá, antigamente, se chamava Rua Formosa. E eles se reuniam em um café, ou seja, é como se fosse uma lanchonete, né? Que eles se reuniam para tomar um café, conversar, colocar as ideias e produzir o jornal. Nesse local foi editado o jornal O Pão. O jornal era produzido por jovens intelectuais como Antônio Salles, Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Antônio Bezerra, entre outros. O nome desses jovens intelectuais nós podemos encontrar nos dias atuais em nome de rua, nome de escolas da nossa Fortaleza. A padaria espiritual encerrou suas atividades no dia 20 de novembro de 1898, sob a presidência de Rodolfo Teófilo. Que pena ter chegado ao fim um movimento tão bonito que reunia jovens que gostavam de ler, de escrever e que discutiam os mais diversos assuntos da época, voltados para a política ou para qualquer outra coisa que acontecia em Fortaleza. E eles escreviam também poemas, textos literários, outros textos literários. Olha aí o Rodolfo Teófilo. A padaria espiritual encerrou suas atividades sob a presidência dele. E no seu livro também você vai poder encontrar fotos dos membros da padaria espiritual. Então, eles se reuniam para conversar assuntos da atualidade, assuntos que aconteciam em Fortaleza, e escreviam o jornal chamado O Pão. Você vai colocar o seu livro agora na página 91. Durante
os anos de existência, a Padaria Espiritual lançou a cada domingo um jornalzinho de 8 páginas, chamado Pão, que era distribuído entre aqueles que tinham fome de conhecimento, ou seja, queriam aprender, né? Queriam absorver conhecimento. O jornalzinho, durante 6 anos de existência da padaria, teve 36 números editados, seguindo o padrão de uma padaria real. Os títulos dos membros da academia eram os seguintes. Vamos ver aí como é que eles eram chamados. O Forno. O que era o Forno? Era a sede do movimento, ou seja, um café na Rua Formosa. O Padeiro Mor era o presidente. Os forneiros eram os secretários. A Gaveta era o tesoureiro. O investigador das coisas e de gentes era o bibliotecário. E os amassadores eram os sócios. O amassador do pão, porque na padaria tem um amassador do pão, não é? Só que aqui o pão era o jornal. Então, os sócios se reuniam também para poder produzir o jornal, para editar o jornal. O Pão, nosso jornalzinho aí, que existiu em Fortaleza. Atualmente, encontramos em nossa cidade muitas manifestações culturais. Algumas são religiosas e têm grande importância na vida das famílias de Fortaleza. As festas juninas, por exemplo, ainda encantam as novas gerações, que frequentam os shoppings da cidade, que gostam de música eletrônica e navegam no mundo online. As festas juninas fazem parte do nosso patrimônio cultural. Algumas manifestações culturais vivenciadas pelos pais e avós estão quase esquecidas, como os pastoris, as brincadeiras de bois, as lapinhas, os reisados, mas precisam ser resgatadas como forma de preservar a memória dos nossos antepassados. Essas manifestações culturais fazem parte do nosso patrimônio. O São João, que é muito bom, muito divertido. A lapinha, que é uma representação do nascimento de Jesus Cristo. Geralmente se formam as lapinhas, as pessoas formam as lapinhas no Natal, né? Então, meus alunos e alunas, vocês conheceram um pouco mais sobre a cultura de Fortaleza. Leiam as páginas com atenção, realize o APC. Qualquer dúvida, entre no nosso plantão. Beijos e até a nossa próxima aula.